de luz, nasce do amor. Os espíritos conversam conosco que, na realidade, muitas vezes o que nós achamos que é um mal pode ser um bem. Eu vou dar um exemplo da morte da minha mãe, que a gente deve falar do que é nosso, porque aí fica mais fácil. A minha mãe morreu daquele coração de boi. O coração vai crescendo, 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 e ele rasga, ele tem um infarto fulminante, praticamente, e o coração rasga. Dizem que é uma dor bastante acentuada. A minha mãe estava no hospital por conta de outra situação, pneumonia. E por conta da pneumonia, ela não estava passando bem, e ela estava talvez um pouco nervosa, né? O pessoal acabou sedando a minha mãe. Os médicos decidiram sedá-la. Enquanto ela estava sedada, ela teve esse infarto do coração, o coração de boi rasgou e ela faleceu. A princípio, a gente pensa, caramba, se não tivesse sedado, a minha mãe tinha gritado, tinha chamado, apertado o botãozinho, dado sinal de que estava passando mal, talvez fosse salvo. Sim. Vamos olhar por outro ângulo. Vamos fazer uma outra enquete. E se tivesse chegado a hora dela falecer? E se, por qualquer merecimento, misericórdia de Deus, ela não devesse passar pela dor, né, do coração rasgar, desse infarto que é fulminante? Dificilmente alguém sobrevive nessa situação. O coração cresce e estica. Já tive outras pessoas, amigas, falecidas por essa situação, por essa causa. E aí ela morre sedada, ou seja, sem que a dor física pudesse impactar. Não seria uma misericórdia de Deus para com aquele espírito? Porque agora eu já estou conversando da morte com relação àquele espírito que está sofrendo a transição da vida material para a vida espiritual. Não estou falando do filho, que vai sentir a morte da mãe do mesmo jeito. Vai ficar triste, vai chorar. Na hora é bem mais difícil do que hoje, depois de alguns anos. Porque o tempo também é um cicatrizador. O instinto de conservação, a lei de conservação, né? A religiosidade que nós temos em fé do futuro, Deus é bom, vou me encontrar, sinto a minha mãe de vez em quando, em alguns momentos, graças a Deus, então aquilo me conforta. Mesmo que ela me dê uma mensagem psicografada, não apareça para mim em evidência, também não sou vidente. Mas eu sinto, às vezes, a presença. E isso me emociona. Fico feliz, os olhos marejam, a voz embarga. Mas é uma sensação saudosa, boa, equilibrada. E uma esperança sempre na fé no futuro. Então, quando a gente começa a ver isso, a gente começa a entender por que Deus faz com que cada coisa aconteça de acordo com o merecimento, a educação, o progresso, a necessidade de cada um. Mas quando ele faz isso, ele não faz aleatoriamente. Bom, eu preciso que esse espírito aqui desencarne. Os outros, problema. Não. Está tudo conectado. Os espíritos, né, que estão ligados a ele também têm a sua parcela de progresso, educação e prova e expiação. Porque toda perda ainda no mundo encarnado de prova e expiação é uma prova para todos nós. E quando ele é prematuro, mais ainda. É uma prova e uma expiação para os pais, não tem como dizer que não é. Para o espírito, talvez não. Por quê? Porque os espíritos já comunicaram a Kardec que muitas das vezes o desencarne em idade mais nova é por conta, às vezes, que aquele espírito só veio completar uma encarnação, por algum motivo. Por algum motivo. Porque ele só precisa de passar por aquela prova, por aqueles momentos, e depois ele está liberado. Porque ele vem acordar, chamar
avisar, lembrar aos pais que é necessário entender a vida como ela é. Então, na realidade, tem vários motivos, mas nós não sabemos. Cada um conversa com os espíritos lá em cima e diz assim, olha, vamos fazer assim para você, vai ser mais útil, você vai ter condições de passar por essa prova, você tem cabedal, você tem conhecimento, tem maturidade sentimental para passar por essa prova e vencê-la. Por isso Jesus já dizia, não existe cruz pesada, cada um com a sua cruz. Dá para carregar. Por quê? Porque foi acordado até antes. Ou se não foi acordado, foi dado conhecimento. Você vai passar por isso, aquilo, porque vai ser o melhor para você e você tem condições de vencer. Quando nós pensamos nisso tudo, começamos a juntar, nós começamos a nos resignar mais com essas situações. E com isso, nós conseguimos mais cedo nos recuperarmos e continuarmos a viver, porque nós também, como espíritos individuais, temos as nossas provas, as nossas expiações, o nosso tempo, não só conosco, mas com outros, às vezes que ainda nem conhecemos, outros que virão, não é verdade? Então, quantas e quantas vezes os espíritos nos dão informações sobre as situações de, às vezes, bebês, crianças pequenas, que desencarnam e logo depois reencarnam na mesma família, com os mesmos trejeitos, apenas para uma formatação do perispírito, às vezes para uma prova e expiação para os pais sempre, que é dolorosa, não tenho dúvida nenhuma.